E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero comentar um pouco, aqui, falar um pouco da nossa fé católica, a questão, da infalibilidade da igreja, da invencibilidade da igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando conversando com Pedro, ele vai dizer, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencer, São Mateus 16, 18. Ou seja, Jesus está apontando, como será a sua igreja. Ou seja, é uma igreja visível, Ela tem a dimensão espiritual e tem a dimensão visível, um lugar físico também, que ele vai dizer assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele garante que as forças do inferno não poderão vencê-la, Isso é a fé católica, As forças do inferno não poderão vencê-la. Vendo, muitos comentários, a gente vê, não, Jesus não fundou a igreja. Jesus não quis dizer isso. Quer dizer que existe toda uma negação, existe toda uma manobra para negar que Jesus Cristo fundou uma igreja. Jesus está dizendo claramente, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será se Jesus Cristo não edificou a igreja? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E lá no finalzinho do Evangelho de João, Jesus vai repetir, já ressuscitado, 3 vezes para Pedro, Vai mandar Pedro cuidar dos seus cordeiros, Cuidar de suas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Vai falar para Pedro, em particular. Ele vai falar para Pedro em particular, deixando claro, que ele deixou as chaves com Pedro, São Pedro é aquele que vai confirmar os irmãos na fé, como está lá em Lucas 22, 32, eu orei por ti, Jesus vai dizer, que orou por Pedro, para que Pedro, não desfaleça, E quando Pedro se converter, confirmar os irmãos na fé. E é isso que Pedro vai fazer, ao longo da história, é isso que São Pedro vai fazer, vai confirmar os irmãos, na fé. Nessa passagem, quando Jesus diz, as forças do inferno não poderão vencê-la. As forças do inferno não poderão vencê-la. Muitas pessoas, perderam a fé. Muitos perderam a fé. Acham que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi vencida, Em algum momento da história, a igreja foi vencida. Inclusive, fiz algumas perguntas nos comentários, As pessoas, não responderam. Eu perguntei, você acha, que a igreja foi vencida em algum momento? A pessoa faz um rodeio e não responde. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo falou, que as forças do inferno não poderão vencê-la. Está se referindo à igreja dele. As forças do inferno não poderão vencê-la. E no Evangelho de São Mateus, no finalzinho, no último versículo, Jesus vai dizer, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus garantiu a sua presença à igreja, todos os dias. Como era possível a igreja ser vencida? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, como era possível, ela ser vencida? Então, aí o mundo, fez uma lavagem cerebral em muitas pessoas e nega essa autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nega essa soberania, como diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 2, o versículo 1 e 2. Você vai ver lá que os falsos mestres, ia surgir pessoas que iam negar o soberano que os resgatou. Então essas pessoas que acham que a igreja foi vencida, que a igreja foi derrotada, deveria rever a sua fé, deveria acordar para a realidade, acordar para a fé, enquanto há tempo, Como poderia Nosso Senhor Jesus Cristo ter se enganado? As forças do inferno não poderão vencê-la. E ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. E além disso, é tanta garantia que Deus deu à sua igreja, é tanta garantia que é triste ver alguém negar essa garantia, de dizer que a igreja foi vencida. Porque Jesus disse que as forças do inferno não podem vencê-la, não poderão vencê-la. Jesus disse que estaria na igreja, todos os dias. Em João 16,
em João 16, 12 e 13, Jesus vai dizer assim, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não sois capaz de compreender agora. Quando ele vier, né, o defensor, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Já está falando no futuro. Jesus disse que não ensinou tudo aos apóstolos, né? Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Ou seja, Jesus não ensinou tudo aos apóstolos. Mas Jesus diz assim, né? Quando ele vier, o defensor, né? Um outro defensor, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. A gente se faz a pergunta, quando alguém nega a igreja, né? Será que Jesus Cristo se enganou? Será que esse defensor prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que guiará a igreja, né, em toda a verdade, será que esse defensor não veio? Em João 14 ainda, né? Em João 14 também, né, 16, Jesus vai dizer, eu pedirei ao Pai um outro defensor, e ele, né, o Espírito da verdade, permanecerá convosco, né, para sempre. Olha o tanto de garantia, né? João 16, 12 e 13. João 14, 16 e 17. Jesus diz que eu pedirei ao Pai um outro defensor, o Espírito da verdade, que permanecerá convosco para sempre. Agora marca essas passagens aí, né? Jesus disse, as forças do inferno não poderão vencer. Mateus 16, 18. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O último versículo de São Mateus. Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16, né? 12 e 13. Jesus disse, né? O Espírito da verdade permanecerá convosco para sempre. Em João 14, 16 e 17. Com tanta garantia, né? Dá para duvidar? Existe uma outra fé no mundo que tenha tanta garantia de ser invencível, né? Quer dizer que quando né, alguém nega, quando alguém afirma, né, com toda clareza que a igreja foi vencida, que a igreja chegou até Constantino, o que é que a pessoa está dizendo? Dizendo assim, olha, Deus falhou, né? Jesus Cristo se enganou. O Espírito da verdade não guia a igreja. Jesus Cristo falou, né? O Espírito da verdade permanecerá convosco para sempre. Né? O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Eu estarei convosco todos os dias. As forças do inferno não poderão vencê-la. Mesmo com tanta garantia de alguém que nega essa garantia e funda, né, a sua própria igreja. E diz, olha, essa igreja aqui, ela era santa só até Constantino. Onde fica essa garantia que Deus deu? Né? Onde fica o respeito por Deus, né, em fundar a sua própria igreja? Se Jesus Cristo fundou uma igreja, né, e garantiu a essa igreja tudo o que era necessário para ela não ser vencida. Se ela foi vencida, como é que fica? A palavra de Deus contra a palavra dos fundadores de seitas, né? Contra palavras dos hereges. Onde fica a palavra de Deus? Onde fica aquela pegada, né, protestante, que eles falam tanto que né, confiam somente na Bíblia, que é a autoridade máxima. Mas se a autoridade máxima para ele, a Bíblia, né, está dizendo que a igreja tem uma assistência do próprio Deus, tem uma promessa de infalibilidade, tem um Espírito da verdade que guia a igreja, tem um Espírito da verdade que permanece com a igreja para sempre. Aí alguém vai dizer, mas essa igreja é uma igreja, né, espiritual apenas. Mas, diante de tanto texto, mostrando claramente que Jesus não enviou uma igreja espiritual apenas, né, uma igreja invisível. Jesus não enviou uma igreja, né, oculta. Uma igreja invisível. Ninguém pode achar essa igreja. Todos podem dizer que está certo. E assim cai, né, no relativismo. Ninguém vai encontrar essa igreja. Jesus não enviou uma igreja, né, invisível. Né? Uma igreja invisível não precisaria
de São Pedro para apacentar os cordeiros, né? Para apacentar as ovelhas. Como Jesus disse a Pedro, né? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tem um governo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem um governo, né, visível, né? Jesus disse lá em Mateus 18, né, 17, fazendo aquela correção fraterna: se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas. Se nem mesmo essas testemunhas, né, ele ouvir, aí Jesus dá a sentença final, que é a igreja. Aí Jesus diz, né, olha, levai-o à igreja. Ou seja, né, é lógico que Jesus está se referindo a uma igreja, né, visível. Como é que vai levar a igreja? O irmão já conversou com o outro, não deu certo. Levou 3 testemunhos, não deu certo. Aí Jesus diz, levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ouvir, seja considerado um pagão. Ou seja, Jesus está falando claramente de uma igreja visível. Mas a confusão é tão grande, né, na cabeça do protestante, que ele admite que a igreja chegou até Constantino. Se chegou até Constantino, é lógico que eles estão admitindo que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja, que é correto, Jesus Cristo fundou uma igreja, e que Jesus Cristo enviou ao mundo. Ide, né? Portanto, Jesus vai dizer lá no finalzinho de Mateus, e esse que estou convosco todos os dias. Ou seja, né, eles acreditam que chegou até Constantino, mas daí eles negam a assistência do Espírito Santo, nega a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo falou, que a igreja não seria vencida, que as forças do inferno não poderão vencer a igreja. Então, de qualquer maneira, negam, né, essa assistência de Deus à igreja. E como a gente pode ver, não é uma igreja oculta. Jesus Cristo não enviou, né, uma igreja oculta. Ele mesmo diz no Evangelho, né, ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa, né, para ficar escondido. Mas coloca essa lâmpada, né, num lugar alto, ali onde clareia para todos que estão em casa. Então a igreja é isso aí, meu irmão, né? A igreja não é uma igreja oculta, na qual as pessoas não podem encontrar. A gente vê nos comentários, né, a negação da igreja, para dizer, né, que a igreja é uma coisa, né, confinada espiritualmente nas almas das pessoas. Mas quem pensa assim, né, não consegue dizer onde está essa igreja, né? Quer dizer que dizer que a igreja, né, é uma coisa confinada espiritualmente, é uma coisa invisível, né? É um relativismo, né? Ninguém consegue encontrar essa igreja. E Jesus Cristo está falando, logicamente, de uma igreja visível, na qual é preciso ir, levai-o à igreja, né? Levai-o à igreja. Como vai levar a igreja se não souber onde está a igreja, né? Quer dizer que há todo esse projeto diabólico, né, de negar nosso Senhor Jesus Cristo, negar a sua obra, que é a igreja, né? Então quer dizer que cada um pega as Sagradas Escrituras e bate no peito e diz, olha, Jesus, veja aqui nos comentários, né? Jesus não fundou a igreja. Mas que Bíblia essa pessoa está lendo? Que Jesus diz claramente, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que Jesus Cristo não edificou a igreja? Jesus Cristo disse que estaria com a igreja. Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito da verdade, que permaneceria na igreja para sempre. Jesus disse que o Espírito da verdade guiaria a igreja. Jesus pediu para Pedro apacentar os cordeiros e as ovelhas. Isso é o quê? É o pastoreio da igreja. Isso é a igreja, né, visível, né? Quer dizer que há toda uma manobra diabólica das seitas, né, para negar a igreja. E eles falam, né, batem no peito, olha, Jesus não fundou a igreja, muito menos a igreja católica. E qual era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Aí a pessoa não responde, porque está com essa levagem cerebral de que a igreja é algo espiritual apenas, né, confinado nas almas das pessoas. A igreja é algo espiritual apenas. Mas a gente vê totalmente contrário às Sagradas Escrituras. A igreja não é uma obra oculta que nosso Senhor Jesus Cristo fundou e enviou ao mundo, uma coisa secreta, né? Uma coisa que as pessoas não acham, uma coisa onde as pessoas não podem encontrar. Então, se não pode encontrar, como é que vai entender os preceitos dessa obra? Como é que vai entender os mandamentos dessa igreja, né? Como é que vai entender se não encontrar? Então, tudo isso é uma manobra diabólica para negar nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um ataque, né, maciço a nosso Senhor Jesus Cristo.
nas Sagradas Escrituras, nas cartas de Paulo, em todo canto, se refere claramente a uma igreja, né, visível. Né, uma igreja onde as pessoas sabem onde estão, né, os bispos. A gente vê também ali, né, na patrística, né, as pessoas sabiam onde estava a igreja, onde estavam os bispos, onde estava, né, a cátedra de São Pedro, né, que ninguém faça nada sem os bispos, vai dizer, né, a patrística. Então quer dizer que negar isso tudo foi feito, né, uma lavagem cerebral muito grande para que esses homens, né, muitas vezes pessoas boas, né, mas que foram feito uma lavagem cerebral para negar toda essa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não é possível alguém ler as Sagradas Escrituras e não perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, né, edificou uma igreja, que deu toda a sua assistência a essa igreja e que dá a assistência a essa igreja. E ela não é uma igreja, né, oculta, repito, né, ela não é uma igreja oculta, escondido, aonde as pessoas não podem encontrar. Como as seitas. As seitas dizem assim: ele está aqui. A outra esquina do outro lado diz: não, ele está aqui. Ou seja, você não sabe aonde ele está. Não existe uma autoridade que diga: olha, a igreja de Jesus Cristo é essa aqui. Né? Fica cada um dizendo que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você busca, né, sinceramente a Deus, se você busca, né, se salvar, se você crê, né, na vida eterna, saia das seitas. Faça uma reflexão, né? Retire essa lavagem cerebral que foi feita. Né? Verifique que as seitas não têm a verdade. Não é possível que uma rua tenha 10 ou mais denominações diferentes uma da outra, cada um conversando uma coisa diferente. Não é possível que isso seja obra do Espírito Santo. Com certeza absoluta não é obra do Espírito Santo. É obra dos homens. Né? Jesus Cristo quis, né, e fundou uma igreja como uma sociedade humana. Isso é claro nas Sagradas Escrituras. Ele vai dizer lá em São Lucas 10,16, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Olha só, quem ouve a igreja, está escutando o próprio Cristo. Foi ele que disse, né? Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E a gente vê, né, os irmãos protestantes completamente, né, enganados pelo diabo, dizer só Jesus Cristo somente, né? Jesus Cristo somente. Meu irmão, quando você diz Jesus Cristo somente, mas você está negando aquela pessoa que ele enviou, né? Jesus não disse: quem vos ouve, a mim ouve. Confira lá, Lucas 10,16. Imagine que Jesus me mandou te dar um recado. Aí você diz: não, eu não quero saber do Miguel. Eu quero, né, conversar diretamente com Jesus. E Jesus está dizendo: olha, eu enviei Miguel. Ouve ele. Né? Ouvindo ele, você está me ouvindo. Foi eu que enviei ele. E se você negar ele, você está me negando e está negando o Pai que me enviou. Será que é difícil de compreender? Né? Quer dizer que ele vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Né? Imagine você aí que manda, né, esse recado, manda essa boa nova por alguém. E chega lá e esse alguém é maltratado. A pessoa não quer saber de ouvir esse alguém que você enviou. Só quer dizer: não, só quero falar se for com ele mesmo. Mas não foi assim, né, que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele enviou a igreja e disse: ouve. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lá em João, ele vai dizer, né? Lá em João 20, 21 e 23, ele vai dizer: assim como o Pai me enviou. Veja, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É difícil de entender? Para quem busca a verdade? Eu creio que não é. Para quem está buscando mesmo com sinceridade, de todo o seu coração, eu creio que isso não é difícil de entender. Jesus está dizendo: ó, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus vai soprar sobre eles e vai dizer: recebe o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem, será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. Será que Jesus Cristo se enganou? Será que Jesus Cristo não soprou o Espírito Santo? Será que era possível que, com tanta garantia, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi vencida em algum momento da história? Meu irmão, se você busca a verdade, se você busca se salvar,
Faça essa reflexão. Todas essas passagens que eu lhe mostrei aqui, que eu lhe indiquei aqui, estude essas passagens, né? Onde Jesus disse que as forças do inferno não poderá vencer. Onde Jesus Cristo disse que tem a assistência do Espírito Santo. Onde Jesus Cristo disse que estaria com a igreja. E mesmo assim a igreja foi vencida. É uma tremenda, né, heresia. É perder totalmente a fé em Deus. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo. E não caia nessa de igreja, né, invisível, de uma igreja confinada apenas nas almas das pessoas. Porque daí também não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não enviou uma igreja, né, oculta, invisível, né, espiritual apenas. Ele quis, né, e fundou a igreja como uma sociedade humana, né, de carne e osso, guiado, né, por toda essa assistência que a gente viu nesse vídeo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, da presença de Cristo todos os dias em sua obra. Beleza, meus irmãos? Então, essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, com aquelas pessoas que dizem, olha, a igreja foi vencida, olha, a igreja é espiritual apenas. Compartilha essa mensagem para essa pessoa fazer, né, essa reflexão, para que essas pessoas, para que a gente salve, né, o maior número de pessoas possível. Repito mais uma vez, né, se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilha aí com os seus amigos, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.